Então, 15 e 16. Apocalipse 3, 15 e 16. Pode ler. Conheço as tuas obras, sei que não és nem frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Certo. O Douglas pode ler 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando coachereis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Aí tá, irmãos. Eu quero falar hoje sobre os perigos da neutralidade espiritual em nós, homens. Porque eu acredito, irmãos, que nenhum homem nasceu para viver neutro. Agora, se ele é neutro no casamento, a casa dele vai rachar, ela vai cair. É uma questão de tempo. Porque às vezes não é porque está dentro da casa que está junto. Se na paternidade ele é um homem neutro, os filhos dele vão ser confusos, vão ser filhos perdidos. Se no ministério ele tem um comportamento neutro, a igreja é fraca. Uma igreja forte, ela tem homens espirituais, homens que se posicionaram. Uma igreja forte não é feita por homens neutros. Então a gente precisa entender que na fé, se o homem for neutro, a alma dele é uma alma doente. Então nós precisamos entender por que esse assunto é tão sério, por que é tão perigoso, porque eu chego a dizer que ela é fatal. Porque a neutralidade, ela mata lentamente. E quem está morrendo não percebe que está morrendo. A neutralidade é o maior anestésico espiritual dos homens. Algum de vocês está com o microfone aberto aí que está entrando interferência. Dá uma sondadinha aí, tá bom? Então, eu vejo que Deus, quando ele fala aqui em Laodiceia, esse texto que o Pedro acabou de ler para nós, ele deixa muito claro o quanto isso é grave. Eu estou a ponto de vomitar-te, diz o Senhor. Irmãos, isso é muito sério. Essa palavra aqui, ela não é para os ateus, para os ignorantes que não conhecem nada de Deus. Ela não é para os povos não alcançados. Ela é para a igreja. Ela é para as pessoas que frequentam os cultos. Ela é para conhecedores. Ela é para as pessoas convencidas. Eu até tenho uma pregação, já faz anos que eu não prego ela. Convencidos ou convertidos? Essa palavra aqui são para essas pessoas que eles frequentam a igreja, conhecem um pouco de Bíblia, são convencidos, mas eles não são transformados. Isso é muito sério. Não são transformados. Homens que estão presentes no auditório da igreja, mas estão completamente ausentes no reino de Deus. E nós precisamos prestar atenção porque que a neutralidade entra no coração do homem. A neutralidade é tudo aquilo que faz com que o homem, ele sabe, mas ele não age, né? Ontem eu usei um texto, né, que diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, ele comete pecado. E esse homem que tem esse comportamento neutro, ele é forte para o trabalho. Ou seja, ele dedica o trabalho dele. Ele trabalha domingo a domingo, se for o caso. Inclusive, ele nem se preocupa de trabalhar domingo a domingo. Está ganhando dinheiro. Então, esse homem, ele é um homem fraco no altar. Ele é fraco espiritualmente. Ele pode até ser corajoso para algumas coisas do mundo, até para xingar alguém, para dar um murro na boca de alguém, para enfrentar alguém, mas ele é um covarde na fé, porque espiritualmente é a esposa dele que muitas vezes se posiciona. Esse homem, ele pode até ser um homem que é responsável pelas contas da casa dele, mas ele é muito negligente com a própria alma. Esse homem, ele é exigente com a família, com as pessoas, ele é crítico, mas ele é permissivo consigo mesmo. Esse homem neutro, ele é muito ocupado, está sempre trabalhando, mas ele é muito ausente naquilo que realmente importa. E eu quero mostrar para vocês que esse homem neutro tem características, e eu espero que não esteja em vocês.
Agora, eu não quero ser irônico, nem cínico, mas eu acredito, sinceramente, quando Jesus fala, aquele que está em mim, esse dá muito fruto, por esse versículo você já pode fazer um parâmetro da sua própria vida. Porque entra ano e sai ano. Presta atenção. Eu admiro porque tem gente que está na igreja há 15 anos. 10 anos. Aí eu pergunto, cadê o fruto? Eu sei que tem gente que está na igreja todo domingo, irmãos. Tem gente aqui que é dizimista fiel. Só que parece que ele tem um comportamento religioso. Ele é como aquela pessoa que entende assim, eu fui na missa das 7 e eu vou lá uma vez por mês. Eu já dei o meu donativo, já fiz a minha parte espiritual. Irmão, não é isso que Deus espera da gente. Porque os homens neutros, eles vão à igreja uma vez por mês, 2 vezes por mês, 1 vez por semana, mas eles não assumem responsabilidade espiritual. Não assumem. Eles esperam que a esposa lidere a casa. Na verdade, não é que eles esperam que ela lidere a casa. Não é essa a intenção do homem quando ele faz isso. É porque não é do interesse dele. Entende? Então ele acaba permitindo, e a esposa vê que ninguém posiciona, então ela vai ter que se posicionar. A esposa vai liderar a fé na casa. É aí que eu usei o exemplo, né, de que alguém como homem, alguém se estiver invadindo a sua casa, você que tem que ir. Mas manda lá a esposa. Vai lá, meu amor, vai lá ver quem que está querendo invadir nossa casa. Espiritualmente é pior, porque o inimigo muitas vezes está cirandando dentro daquela casa para levar os filhos desse homem embora, para destruir o casamento desse homem, mas ele não está percebendo, né? Hoje, dos perigos que está invadindo a vida do homem neutro, da mulher neutra, e como eu estou falando com homens, é o celular, irmãos, a traição pelo celular. Deixa eu falar um negócio para você, que vale para mim, vale para todo mundo aqui, tá? Você está olhando ali, do lado da sua esposa, você não clica e você não olha nada do lado da sua mulher, perto da sua mulher, que tem a bunda e peito. Mas longe dela, se você está fazendo, isso é um adultério. É um adultério porque você está cobiçando aquela bunda, aquela mulher linda que está ali. Eu entendo isso. Só que a Jesus fala assim, aquele que olhar com intenção impura já cometeu adultério. Ah, mas eu não olhei com intenção impura, pastor. Então faz um negócio, já que você não olhou com intenção impura, toda mulher bonita que você olhar, mostra junto para tua esposa. Se for assim, beleza. Olha, amor, que mulher mais linda. Faz isso. Quero ver quem que é o machão para fazer um negócio desse. Hã? Ó. Hein, Nilson? Você tem coragem? Molho, olha que mulher mais linda aqui. Você tem coragem, Rafael? Olha que mulherão, meu amor. Coisa mais linda. Porque se você acha que não é adultério, beleza, velho. Se você acha que você não está traindo a mulher, e a gente é muito tentado nessa área, nós somos tentados por aquilo que nós enxergamos. Por isso que a gente tem que ser todo dia na oração, todo dia vigiando os olhos, todo dia chega e conversa com a mulher, cara, ó, tô doidão, vem quem em mim, eu tô, entendeu? E vai cultivando, vai carinhando ela, vai trabalhando, facilitando a vida dela. Nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de coisa. Outra coisa, irmãos, esses homens neutros, eles conhecem o que é certo, mas eles vivem adiando a mudança. Ele sempre diz, depois eu vejo. Não, depois eu vou... Não, pastor, é verdade, eu vou me firmar. Entra mês, entra ano, sai ano e nada. Sabe por quê? Porque o homem neutro, ele vive de desculpa. Ele vive de argumento, ele vive de justificativas. Eu estou cansado, eu estou culpado, não é o meu momento, não é a minha hora, né? Eu sei que a qualquer momento vai acontecer, só que entra ano e sai ano, e o tempo está passando, e o tempo está acabando. Quem está me entendendo, irmãos? O tempo está acabando. Os homens neutros, eles são espectadores do reino. Eles assistem o culto, mas eles não assumem batalhas. Eles não vão para a guerra, eles guardam a espada. Entendeu? Esses homens neutros, eles não lideram a família deles espiritualmente. Porque se a esposa não está com vontade de ir na igreja, ou ela está com TPM, ou ela está naquele ciclo menstrual dela que deixa a mulher muito ruim, o cara fica de menstruação também em casa. Ele fica em casa também. Entendeu?
O homem neutro, ele não lidera a casa dele, os filhos dele vão crescendo sem um referencial de devoção. Os seus filhos têm que crescer e você e sua esposa são o referencial. Se for só ela, tem algo errado. A esposa luta sozinha na fé. Ela é a que ora, ela é a que lê Bíblia. Mas o homem desse grupo aqui, o homem da base, eu estou ensinando isso, eu estou vivendo isso, eu estou lutando com isso e vocês são testemunhas disso. Quem está comigo aqui, como o Vaguinho, que está aqui há tantos anos, essa é a minha linguagem, ó. Eu nunca mudei o discurso, porque essa é a visão que Deus me deu, é o método que Deus me deu. E Ele fez em mim. E por isso eu falo isso com vocês. Esses homens neutros, eles fogem da confrontação. Eles preferem parecer forte do que se curvar diante de Deus. Por isso eles escondem o pecado, por isso eles escondem a tentação, por isso eles, não, eu não vou levar problema para o pastor. Aí a casa está caindo, está pegando fogo, tá tudo regaçado, aí a esposa liga. A esposa telefona. Nos nossos encontros de homem, o Vanildo deu um testemunho sobre isso, né? Nunca veio, mas foi acumulando. Como um dia a esposa fez uma meia dúzia de podcast e mandou para mim. Porque ela não tinha para quem? Vai falar com o pai dela? Vocês entendem? Então assim, irmãos, sabe, a gente precisa entender que esses homens neutros, é terrível o que eu vou dizer, mas eles mantêm o pecado escondido e ele acha isso justificável. Ele acha justificável. Homens que são avarentos, são infiéis nas questões financeiras. Irmão, se toda a nossa igreja fosse dizimista, a gente já estava construindo. Homens infiéis, homens que agem até como Ananias. Ele ganha 5 mil e dá 200. Ele ganha 1.000, ele dá 50 reais. Está sendo como Ananias e Safira. E quando Deus fala com Ananias e Safira, o Espírito Santo fala nessa área, ele fala assim, ó, por que você deixou Satanás entrar no teu coração? Foi por causa de dinheiro. Então a gente precisa entender, queridos, que nós não podemos esconder. A gente não pode justificar o pecado. Esses homens neutros, além deles fazerem tudo isso, eles vivem cansados. Cansados, sobrecarregados e sem propósito. Isso é terrível. E essa condição de neutralidade, ela traz consequências. Consequências que vão prejudicar não só o homem, mas vai prejudicar a esposa, vai prejudicar os filhos, e prejudica os povos não alcançados, prejudica o seu vizinho que não é crente, prejudica o seu amigo que não é cristão. Por quê? Porque a sua omissão vai colocar pessoas no inferno. Isso é muito forte. A minha omissão, eu estou lá na igreja com cara de crente, eu estou lá na igreja, eu tomo ceia, mas a minha omissão está colocando gente no inferno. Amigos, colegas, familiares. Por exemplo, ontem à noite eu falei, ó, dá uma olhada, tá sentindo falta de quem? Para quem que você ligou? Entendeu? Depois no privado, fala, pastor, eu liguei para fulano e Beltrano. Entendeu? Ontem mesmo ou hoje durante o dia. Eu liguei, falei com ele, falei com a família, pastor, entendeu? Nós precisamos entender a nossa responsabilidade de tocar pessoas e mudar destinos. Nós não podemos deixar, irmãos. Irmãos, eu estou vendo ali, ó, o meu filho tem um garotinho de 5 anos e uma menininha de 1 aninho. O Denis e a Gabi agora tá com a garotinha dela, da menininha deles, tem 20 dias. O Liezer está aí com o bebê recém-nascido em casa. O Luiz está com a menininha que dos primeiros dias deu tanta dor de cabeça, nem dormia, tanto que a nenenzinha chorava. Cuidar de gente novinha dá trabalho. Cuidar de novos convertidos, irmãos, é preciso prestar atenção no bebê. É preciso prestar, aquela pessoa precisa aprender a linguagem espiritual de caráter. Não é a linguagem dos murmuradores, do justificador, dos argumentadores. Essas consequências incluem perda de autoridade espiritual, porque o diabo não respeita um homem neutro. Isso é muito sério. Perca de autoridade espiritual, porque o diabo não respeita homens neutros.
Segunda coisa, a família sofre silenciosamente. Eu já conversei com esposas, irmãos, que quando eu toco no assunto referente aos homens que são os maridos, as lágrimas saem no olho. Elas não dá um minuto, elas choram. Por conta, é um sofrimento silencioso. Quantos homens já estão ausentes na igreja? As esposas não têm para onde ir, não tem para onde fazer. Vou trocar meu marido porque ele não quer ser crente? Não, não é para fazer isso não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ela está sofrendo porque o lar sente a ausência do sacerdote que tem que ter lá. Terceira consequência, a alma desse ser humano, desse homem, vai secando. Vai secando. O homem vazio, ele vive uma tristeza que nenhum prazer preenche ele. Entendeu? Ele olha pornografia, ele bebe, ele tenta preencher o coração jogando videogame, jogando bola, pescando, fazendo um monte de coisa, mas ele está sempre cansado, sobrecarregado e mesmo entulhado de coisas, ele está vazio de Deus. Por quê? Porque o lugar de Deus no teu coração, só Deus é capaz de preencher. A consequência é que esse homem se torna um alvo fácil de tentações. Todo neutro se torna um alvo fácil para a tentação. O diabo olha para ele e vê ele que nem aquele bambizinho, aquele bichinho que sai do meio da manada, que sai do meio o cara é um tigre, ele é um tigrinho, vai lá para, fica isolado, vai morrer. Ele é um Bambi, ele saiu do meio, vai morrer. Ele é uma zebra, vai morrer. Aquele que se isola busca a sua própria destruição. Esse sujeito fica em casa. A esposa vem para a igreja, o cara fica em casa. Esse cara, o diabo, vai olhar para ele, vai atafuiar ele de pornografia, de vício, de fugas emocionais, de frieza conjugal. Entende? Esse cara vai se masturbar. Porque ele não tem propósito. Ele é uma presa fácil na mão do inimigo. Ele é neutro. Ele deixa de viver o propósito, porque ele não tem propósito. O neutro existe, mas ele não vive. O homem neutro existe, mas ele não vive. Quando um homem se torna neutro, meus amados, tudo ao seu redor começa a desmoronar silenciosamente. Isso é muito sério. Se você tem 1% de neutralidade, elimina. Se tiver mais, que o Senhor fale com você e te convença em nome do Senhor Jesus. Eu estou te dando aqui fundamentação da palavra de Deus. Agora, não adianta nada eu estar na neutralidade, ficar sabendo que eu estou na neutralidade e não sair da neutralidade. Então eu quero te dar um caminho. Eu quero te dar um caminho. Por isso que eu comecei dizendo que o evento fechado para balanço, que vai acontecer uma vez por ano, ele é uma oportunidade. Agora, eu não posso viver de fechado em fechado para balanço também. Eu preciso entender que a decisão que eu tomei lá no Legendário, para mim já tem mais de 2 anos, para mim está valendo. A decisão que eu tomei no primeiro encontro com Deus que eu fiz, há muitos anos atrás, está valendo. Vocês estão me entendendo? O que eu tomei de decisão foi debaixo de muito choro, porque eu sou um cara chorão. Mas a emoção passou. E a decisão precisa permanecer. A decisão precisa permanecer. Então, como é que eu saio da neutralidade? É claro que o primeiro passo é reconhecer essa passividade espiritual. E a gente tem vários ali na igreja. Inclusive, eu estou gravando porque eu quero que eles escutem. Me dá vontade de citar o nome deles aqui. Homens passivos espiritualmente. A Bíblia diz em Apocalipse 3,19: Sê zeloso e arrepende-te. Seja zeloso e arrepende-te. Ou seja, pare de minimizar o problema. Pare de chamar pecado de problema. Chame a sua mornidão pelo nome. Eu sou morno espiritual, portanto eu sou medíocre espiritual. Admita. Nem Judson canta. O problema sou eu. E o que eu tenho que fazer, pastor? Você precisa levantar um altar de adoração na sua casa. Você precisa ter o teu lugar e o teu horário.
Não adianta querer orar na hora que as crianças estão acordadas. Não adianta querer orar na hora que a sua mulher quer que você ajude ela a limpar a casa. Então levanta mais cedo. Começa de madrugada. Ai, mas eu vou perder o meu sono. Vai. É por isso que você está na neutralidade. Você ama mais o sono? Por isso que os homens estão na neutralidade. Amam mais o sono, ama mais o trabalho. Acorda às 5 da manhã para ir trabalhar, mas não acorda às 5 da manhã para orar lá dentro de casa. Isso é forte. Então, assim, esse homem que ora, ele vai permanecer de pé. Mas o que não ora, ele cai todo dia, toda semana, todo mês. Porque ele não ora, ele só frequenta o local de culto. Eu quero dar uma dica. Irmão, comece com 10 minutos. O meu aqui é 2 horas. 4h30, 5 horas, 5 e pouquinho. Até as 7h30, 7h45, quando eu saio para ir para a faculdade. E quando eu não estou na faculdade, às vezes é a manhã inteira, porque todo mundo aqui sabe que eu sou pastor em tempo integral. É a manhã inteira. Manhã inteira com a palavra. Ó, eu já li capa a capa. Umas par de vezes, que eu já nem conto mais. Leio o mesmo capítulo, o mesmo texto. Sabe, irmãos, eu não leio Bíblia para me emocionar. Mas muitas vezes eu me emocionei. E às vezes eu fico triste porque eu li e parece que eu estou seco. Não é isso. Deus trabalha em cima do homem perseverante. Então começa com 10 minutos diário. Sabe? Para de querer ler 2 textinhos da Bíblia. Começa a se proporcionar a ler a Bíblia. Se você ler meia hora todo dia, em 3 meses você lê a sua Bíblia. Abra seu coração em oração. Sabe? Isso é admitir. Peça, Senhor, eu nunca tive esse fogo que o pastor fala, eu quero esse fogo. Senhor, eu já tive esse fogo, mas esse fogo apagou. Eu quero acender esse fogo. É isso, retorne ao altar. Levante um altar. Porque o homem que tem altar, ele tem autoridade espiritual. Aleluia! Esse homem tem autoridade. Então, se você entender e reconhecer essa passividade espiritual, se você levantar um altar de adoração, e aí o terceiro, você assume o sacerdócio da sua casa. Vocês sabem que eu fico indignado numa casa onde quem dá direção espiritual é a esposa. Porque não é responsabilidade dela. Esse homem está quebrando princípios. Você é o sacerdote da sua casa. Não terceirize para sua esposa. Ore com ela. Ore por ela. Ore pelos seus filhos todo dia. Homens, eles mudam a família inteira quando muda de posição diante de Deus. Você tem o poder e a autoridade. A Bíblia diz, eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões. Então, dentro da sua casa, quem resiste ao diabo somos nós os homens. Irmãos, uma coisa que às vezes eu vejo, e talvez eu até já tenha falado, mas eu tenho pensado sobre isso e, sabe, vocês vão pensar comigo. A gente não tem que enfrentar o inferno e sair dando murro no inferno. A Bíblia não manda a gente atacar o inferno. A Bíblia diz que a gente tem que resistir ao diabo. O que é resistir? Ficar firme. Sabe aquele negócio assim, ó? Eu fico aqui, meu pé para trás, o outro ali. Daqui ninguém me... Porque aqui está a minha família, ela está aqui comigo. E aqui, ó, eu sou a barreira, você é o homem, você é a barreira. Então resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão. Irmãos, eu não quero entrar nas portas do inferno, abrir as portas do inferno e entrar lá, eu não quero isso não. Mas elas não vão vir para cima de mim e me vencer. Então, envolva-se no seu lar. Outra coisa que você precisa fazer, envolva-se com a sua igreja, assuma compromisso. O meu desejo é que o culto de quarta-feira seja o maior culto da igreja, que é culto de oração e de ensino. Já pensou que maravilhoso, todo culto de quarta-feira, a gente hoje tem ali 1h30.
Mas já pensou um culto de 1 hora de oração e 1 hora de palavra, só de ensino? Então envolva-se com a sua igreja, sirva a sua igreja, apoie a sua igreja, seja parte de algo que te puxa para cima, porque o neutro ele fica sozinho e sozinho ele vai cair. Vai cair. Outra coisa importante, irmãos, que é fundamental: corte o pecado daquilo que te amarra. Não dá para ser quente enquanto você protege algumas coisas dentro de você, dentro da sua alma aí. Lá em Hebreus fala que tem pecado e embaraço. Talvez você não está em pecado, mas está cheio de embaraço. E os embaraços te impedem de seguir em frente. Corte o pecado. Se você tem problema com rede social, deleta tudo a sua rede social. É como arrancar o olho, que for o caso. Corta a sua mão. Se você tem problema com pornografia, compra aquele celularzinho que não tem tela para navegar, é só para ligar e mandar mensagem. Seja radical com você. Fala para sua esposa, como algum homem já conversou comigo, eu falei isso, vamos sentar com a esposa. Hoje eu trato de homens que ele e a esposa, a gente sabe que ele conversou e ele abriu o coração. Em nome de Jesus, irmãos. Decida hoje. Não fique esperando para amanhã, não. Fala enquanto a palavra está queimando no seu coração. Não faça isso quando der tempo. Quando der tempo, pastor Gedra, eu vou pensar no assunto. Os homens de Deus, eles não esperam o momento ideal. Eles criam esse momento porque eles sabem que é o momento deles. Irmãos, não tenha dúvida. Olha só, presta atenção no que eu vou te dizer. A neutralidade destrói os homens. Só que quando ele decide, o sacerdote é restaurado. Esse homem, ele é restaurado. Por isso, cuidado com a neutralidade. Eu quero concluir dizendo para você que o Senhor, ele chama todos nós da base. Sair desse lugar de neutralidade. Talvez alguns mais, outros menos, mas a gente não pode ficar lá não. Entende? E eu não estou falando aqui de fazer as coisas na igreja, tá? Tá, eu toco na igreja. Eu cuido de tal coisa lá na igreja, eu sou do diaconato, eu cuido dos casais, eu ajudo a cuidar dos homens. Não estou falando disso não, eu estou falando de altar dentro de casa. O neutro, ele até consegue fazer coisa na igreja, mas ele vive de aparência. E a aparência não engana a Deus não, pode enganar o pastor, pode enganar a sua esposa, pode enganar pessoas na igreja, mas não engana a Deus não, porque Deus conhece você aí de dentro da sua casa. Deus, ele olha para dentro da gente. O salmista dizia isso na oração dele: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Ele dizia o tempo todo isso. Ele saía para orar, ele se retirava para orar para saber se ele ia entrar naquela guerra ou não. Então Deus nos chama hoje não apenas para sermos um homem macho, como eu estou sempre ensinando, mas para ser um homem que é sacerdote, que é líder, que é coluna. Ele é um soldado de guerra. Ele é um gadita. Ele é um sangue no olho, assim, ó, ele tem garra pelas coisas espirituais. Ele é o homem que, sabe, ele é o cara da linha de frente. Se o pastor está lá, ele está junto. Se o pastor não está, ele está igual aquele cara do campo de lentilha. Ele empunha a espada sozinho e ele enfrenta. Davi não estava no campo de lentilha, mas lá estava um dos caras dele. E os caras dele, alguns abandonaram. Ele liderava um grupo, o grupo abandonou ele. Se eu não me engano é o Eleazer, ou é o Samar, eu me confundo agora. Samar, né? Ele empunhou a espada e vamos lá, gente, vamos lá, vamos defender o campo. Rapaz, ele olha assim, a galera fugiu, cara. E a Bíblia diz que ele grudou na espada, meu irmão, e ó, vap, vap, vap. E a Bíblia diz assim, cara, naquele dia, Samar venceu. Não, a Bíblia diz, naquele dia, Deus deu um grande livramento. Deus quer usar você, cara. Ele quer usar eu, ele quer usar nós. Entende? Saia do lugar da neutralidade.
Edifique um altar de adoração na sua casa. Ore com a sua esposa. O céu precisa de homens posicionados. Eu sei que, aliás, no céu, os homens posicionados, eles são gerados na terra. Mas eles são gerados na presença do Senhor. Um homem posicionado é que salva outros homens. Um homem, a sua família precisa de você. A igreja que você é membro ali, ela precisa de você. Deus nos convoca. Lá em Efésios 5,14, enquanto eu termino a minha conclusão aqui, acha para mim, Pedro, para você ler, por favor. Efésios 5,14. Eu quero terminar, irmãos. Nós temos poucos minutos. E eu quero pedir já que você comece a abrir aí as câmeras, para que eu veja vocês. Todos me entenderam? Faz assim. Eu quero orar por vocês.